Bom dia, boa tarde, boa noite. Perdão. Hoje é dia 25 de junho. Mais um mês está se avançando e a gente está chegando no mês 7 já. Olha lá que as promessas que você fez para Jesus no começo do ano, na virada do ano, que esse ano você ia firmar, esse ano você ia pegar com Jesus, esse ano você ia ficar firme. Então vigia, vigia. Tá bom, amados? Passando aqui para agradecer tudo que aconteceu durante essa semana, fazer um resumão. Deus é maravilhoso, montamos o som, deu um trabalhão, montamos o altar da igreja, deu um trabalhão. Sexta-feira foi uma noite maravilhosa, onde nós passamos juntos, saímos para fazer evangelismo, abordamos as pessoas, oramos. Foi um tempo muito rico da parte do Senhor Jesus e, como sempre, Deus tem abençoado, tem guardado. Fomos em algumas casas, algumas famílias falar do amor de Jesus. Fomos muito bem recebidos e agora temos algumas visitas para essa semana já. Amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E hoje passamos mais uma vez na igreja, preparamos, conseguimos mais cadeiras, já estamos com um número bem bacana de cadeira. E fica firme, tem muitas novidades vindo aí, Ministério Mova-se, amém? Estamos preparando a inauguração. Estamos contando com vocês que está firme conosco, que está indo. Vai vir um tempo muito gostoso. Novidades nos próximos dias, aguarde aí, tá? Novas ações evangelísticas na cidade, novos ID, porque somos uma igreja em movimento, amém? Somos como células vivas no Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos que nos ajudaram a comprar as cadeiras, tá? O Flávio, o Antônio lá no Ceará, amigo meu de internet, o Branco do supermercado, o Isaac da internet também nos ajudou. Vários irmãos têm nos ajudado, tá bom? E hoje nós já temos um número grande de cadeiras pronto para receber vocês, tá? Essa semana, em nome de Jesus, vamos pintar a igreja e contamos com a sua ajuda, tá? Deus abençoe. E vamos lá, hoje nós tivemos uma ministração muito boa da parte do Senhor Jesus. E a gente falou um pouco sobre Atos 1:8, que o Espírito desce sobre a igreja e nós somos testemunha do Senhor, amém? Recebemos uma unção e temos que transmitir aonde? No nosso lar, na nossa rua, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade e assim sucessivamente, porque o Espírito foi dado à igreja. Quem é a igreja? Eu e você que está me ouvindo. O Espírito de ousadia, de coragem, de fé para ir, começando na Nova Jerusalém, que somos nós, nosso ciclo social, região de Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então há muitos confins da terra para que a palavra chegue. E depois disso tudo a gente vem no Atos 1, versículo 8, e depois Atos 8, onde que o mesmo Deus que permitiu que houvesse uma grande unção de Jesus sobre Jerusalém, o mesmo Deus permite que a igreja sofra uma perseguição. E todo mundo achou que a igreja ia diminuir, ia ser ceifada, ia acabar. Perdeu mais uma vez, porque todas as vezes que a igreja sofre uma perseguição, ela cresce, ela se esparrama. E a Bíblia fala sobre Estevão, no capítulo 8, que Paulo perseguia a igreja. E aí nós vemos que Estevão foi morto, né? Apedrejado, recém-levantado a diácono no capítulo 6. No capítulo 8 aparece outro homem chamado Filipe, que sai da região de Jerusalém, sai de Jerusalém, vai para uma região da Judéia, de Samaria, e ali ele começa a pregar o evangelho e acontece sinais, prodígios. Espíritos imundos saíam dando gritos, muitos paralíticos eram curados e muitos foram tomados por uma alegria verdadeira da parte do Espírito Santo de Deus. Amém? Pega a visão. E nesse mover do Espírito Santo, onde todos estavam vendo tudo aquilo, o que acontece? Acontece que quando a gente prega o Evangelho, nós pregamos o Evangelho a todas as pessoas. Tem aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam, aqueles que fingem que aceitam, aqueles que fingem que
que se converte, mas isso não é responsabilidade minha e sua, porque aquele que se converte, ele se converte a Jesus e não aos homens. Amém? E a Bíblia fala que tinha um homem chamado Simão, e esse homem também começou a andar com Filipe e os demais que se converteram naquela região de Samaria, e fala que homens e mulheres e crianças foram batizadas e creram no Senhor Jesus. Porém, há uma grande unção, aonde une os homens de Deus, a qual Pedro e João é tocado pelo Espírito Santo e é levado até aquela região onde Filipe se encontrava pregando o Evangelho. E a Bíblia fala que Simão era um homem muito influente, era um homem considerado um homem importante pelos mais ricos e os mais pobres, a qual ele dava assistência da forma dele, né, tendo aqueles benefícios de tudo aquilo que ele fazia. Porém, quando Filipe prega o Evangelho, o que acontece? Pessoas passam a não consultar mais Simão e ter acesso ao próprio Jesus. Então, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós não dependemos de mais outros deuses e passamos a depender somente do Espírito Santo de Deus. Então, aquelas coisas que a gente era dependência de jogo, de imagem, de qualquer outras coisas, Deus Sol, Deus Terra, a gente passa a entender que há um Deus que eu me conecto direto a Ele. Respeito todas as religiões, todas as crenças, mas quando eu sou tocado pelo Espírito Santo, quando eu entendo Jesus, eu passo a ter uma conexão com Jesus. Então eu não dependo demais de outras pessoas se comunicarem a Deus para depois falar por mim. Então aquela distância que existia entre o homem e Deus, ela termina quando Jesus se entrega na cruz. Quando Jesus se integra na cruz, o véu do templo se rasga, e esse véu do templo se rasgando, eu tenho acesso a Cristo Jesus. Pegou a visão? É isso aí. Então, quando eu reconheço o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, eu tenho acesso a Cristo. Para quê? Para dialogar, conversar, relatar o que está no meu íntimo. E isso vai me causando um tempo novo, uma coragem para eu sair de onde eu estou, ser transformado. Amém? E a Bíblia fala que esse homem chamado Simão, vendo aquela atmosfera do Espírito Santo de Deus, aquela unção, pessoas sendo curadas, pessoas sendo tomadas, e ele vê Pedro e João colocando a mão sobre aquelas pessoas que Filipe tinha pregado. E o que acontece? Quando ele coloca a unção, quando ele coloca as mãos sobre aquele homem, aqueles homens de Deus, Pedro e João, a Bíblia fala que eles são tomados pelo Espírito Santo, são batizados pelo Espírito Santo. E ali começa uma nova fase na vida daqueles homens. E aquele muito esperto, muito astuto, como uma víbora, Simão pergunta a Pedro: Pedro, eu quero comprar esse poder de Deus e eu te pago por isso. Pedro falou assim: morra você e o seu dinheiro, você não tem parte. Eu percebo que seu coração está corrompido pelo poder, pela ganância. Eu tentei ser o mais breve possível para resumir um pouco, para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você ler o capítulo 8, é uma continuidade do versículo do Atos 1:8, que fala que o Espírito Santo desce sobre a igreja, eles receberão poder para quê? Para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então é um processo. Então, quando há uma perseguição sobre os discípulos em Jerusalém, a palavra de Deus se esparrama. Mesmo que é uma perseguição, eles não deixaram de pregar o Evangelho, eles continuaram pregando o Evangelho. E Deus foi mostrando novos desafios, como nós temos muitos desafios. Nós temos um trabalho às sextas-feiras de levar um alimento aos pontos sociais da cidade que tem necessidade de vidas. E ali nós oramos e
alimentamos as pessoas. Agora nós já temos um novo alvo, além de sexta-feira nós temos um novo alvo que nós vamos estar passando para vocês, e tem um terceiro alvo que nós vamos dar início também. Então nós já temos um trabalho, o Ministério Mova-se, ele tem um trabalho de assistência social às sextas-feiras, e aos sábados nós vamos iniciar um novo trabalho. Você aguarde que vocês vão ver, tá bom? Muito em breve nós vamos começar um novo trabalho aos sábados, de ir até as pessoas falando do amor de Jesus, porque nós cremos que quando nós vamos e anunciamos Cristo, as pessoas são curadas, elas recebem Cristo, elas recebem uma semente da parte do Senhor Jesus. E mais à frente um pouco nós temos um terceiro trabalho que é muito lindo, e eu acredito que vocês vão nos ajudar muito compartilhando, vendo esses vídeos, tá bom? E só lembrando, esse homem chamado Simão ofereceu dinheiro a Pedro, querendo comprar o poder de Deus. E Pedro falou: morra você e o seu dinheiro, você não tem parte no ministério de Jesus. E resumindo tudo aqui, para não ficar mais longo, deixa eu te falar uma coisa, amados. Não tem nenhuma chance de a gente comprar o poder de Deus se a gente não tiver um vínculo, se nós não criarmos laços, se nós não criarmos um relacionamento com Deus. É a mesma coisa que o namoro, passamos a conhecer mais a pessoa quanto mais convivemos com ela. Jesus, ele já sabe de todas as coisas, e quando nós passamos a relacionar mais com Jesus, o que tem que haver em nós? Transformação. É impossível caminhar com Jesus sem transformação, tá? Então guarde essa palavra, guarde esse Atos, capítulo 1 e capítulo 8, tá? Guarde. Para que eu ande com Jesus é necessário que haja transformação. Aqui, aquilo que eu acho que é bom, Jesus vai me responder se é bom ou não. Se não for e eu insistir, eu vou me frustrar. Mas se eu estiver em Jesus, sempre há um plano perfeito. E a pregação de hoje foi nesse tema. Vamos filmar os próximos cultos. Nós estamos ainda em manutenção da nossa igreja, mas nós iremos filmar todos os cultos para vocês, mostrando algumas partes, porque senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pai, há dois tipos de pessoas: aqueles que andam com Jesus e aqueles que são simpatizantes e ouvintes da palavra, Senhor Jesus. Então você tem que decidir se você ama Jesus, anda com Jesus, crê nos sinais e nos prodígios de Jesus, ou se você gosta do movimento, se você gosta do louvor, se você gosta do entretenimento. É necessário que a gente vá além disso, tá? A gente se envolva ao ponto de nós ofertarmos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso carro, pegando um irmão para ir para a igreja, mandando uma mensagem, fazendo uma visita, ajudando em oração, jejuando com ele. Precisamos ser a igreja além das quatro paredes. Então Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a sua semana que está iniciando hoje, domingo, e que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. E lembre-se, o relacionamento com Jesus cria intimidade, e a intimidade vai gerando milagres, vai gerando mais vai gerando mais relacionamento. Eu sou pastor do Ministério Mova-se, na cidade de Igarapava, um ministério novo, e tem se achegado vidas, tá? Pega a visão, todo dia uma reflexão. Hoje foi meio rápido, para não ficar muito longo. Já está longo, deu 15 minutos de vídeo, tá? Deus abençoe uma semana de vitórias com Jesus. A paz do Senhor. Amém.